Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal! Vocês já viram que a voz do Monte já deu uma melhorada, né? Ele já tá um pouquinho melhor. Também tomou uma bateria de remédios aí bem, como eu poderia dizer assim, bem radicais, né? Mas enfim, já deu uma melhorada, eu também melhorei. Hoje eu quero levantar uma questão que eu acho que é uma questão de interesse público, né? Então a gente tem que parar para pensar sobre essas coisas, né? Sobre a questão do meio ambiente. Eu sei que esse assunto é um assunto que não dá visibilidade, mas vocês sabem que eu não tô aqui fazendo coisas para ganhar visibilidade, porque isso aí é uma coisa que acontece em 10 anos, é com o tempo, é um trabalho diário. Então assim, não é essa a função desse canal. A função desse canal é refletir, é trazer a reflexão, entendeu? É denunciar, é oferecer sugestões, propostas, né, para que a gente possa aí, né, pensar sobre as coisas. Então, primeiro eu tenho duas questões, uma questão do meio ambiente e uma questão que é uma crítica com relação a uma legislação que foi feita na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero que a gente pense sobre essa legislação, porque eu já falei sobre isso num outro assunto. Como essa outra questão ela é mais, como eu poderia dizer, mais simples, né, da gente poder refletir, eu vou começar com essa, que é a questão da legislação que foi criada no estado do Rio de Janeiro com a ideia de se gratificar a quantidade de pessoas mortas pelos policiais em ações criminosas. Essa ideia é simplesmente uma licença para a vida de justiceiro. É você acabar, rasgar o Estado democrático de direito por completo. É uma legislação, é claro que ela é populista, porque a população tem sempre aquele lema, né, bandido bom é bandido morto, só que isso não existe, nós não estamos num estado de execução, nós não estamos nesse estado em que a autoridade policial tem essa licença para matar sem que ela esteja em risco. Isso é próprio das ditaduras militares, claro, né? Exatamente, você tem que falar mais alto que você não... Isso aí é próprio das ditaduras militares, entendeu? Exatamente, que é um estado de execução. Que aí você baixa um ato institucional e aí você dá licença para agentes públicos fazerem muitas coisas, né? Com legislações bem abertas e com bastante interpretação assim extensiva para que eles possam usar toda a força do Estado para poder reprimir qualquer pessoa que seja contra. Exatamente, porque aí você entra numa situação que são duas. Uma, primeiro é o corporativismo, que ele abrange todas as esferas institucionais da nossa sociedade. Nós vivemos, como eu falei, nessa questão do familismo, né, que é a nossa sociedade, ela é imediatista, né? Ou seja, ela é uma sociedade que está baseada nesse familismo amoral e por muitas vezes imoral. E você ainda tem a questão do corporativismo das instituições. Então, pessoas são colocadas ali para que se beneficie outras e etc. Ou seja, você tem uma política de influências. Então, num estado desse, que já é um estado delicado, que vive essas duas situações onde você não tem simplesmente o pensamento do bem comum em voga, né? Mas sim o pensamento individual das pessoas com relação a situações imediatistas, você tem essas medidas populistas, que é essa medida de você simplesmente premiar da gratificação da GED para quem sair assassinando os outros. Isso é óbvio que já se foi pensado, já se analisou outros países com esse tipo de situação e foi uma medida muito errada, uma medida errada em todos os sentidos, que se promoveu um estado de exceção, de execução e de resolução de vendetas. Então, assim, essa questão da vendeta, que é exatamente o que a gente tenta impedir na sociedade, que é que a sociedade pegue para si o direito das resoluções de conflito, porque quando você tem um conflito, tem que haver um mediador. Todos os países do mundo que foram acelerados no processo de resolução de conflitos foram países que evoluíram muito rapidamente. Então, se tem um acidente de carro ali e você acha que você está certo e o outro acha que ele está certo, tem que haver uma pessoa de fora, que é o mediador, que vai poder analisar os dois lados e poder dar um ganho de causa para um ou dizer que os dois estão errados, enfim, né? Que vai ser essa pessoa que vai ter a tomada de decisões. Não pode uma das partes ter a tomada de decisão, por quê? Porque senão ela só vai ver o lado dela. Então, assim, numa sociedade, ou seja, como nós convivemos com outras pessoas, é necessário que haja essa figura representativa da tomada de decisão. Então, não cabe ao policial essa tomada de decisão sobre quem ele vai matar, porque na construção legal, porque essa medida, inclusive, é uma medida inconstitucional, ela já vai ser barrada pelo Supremo. Então, assim,
No caso dessa resolução, né, que é uma situação imediata, ele só pode matar se a vida dele estiver em risco ou a vida de outras pessoas, né, estejam em risco. Então, assim, por que isso? Exatamente para você não incentivar a vendetta. Ou seja, a pessoa tá com raiva daquele cara, não gosta daquela pessoa, entendeu? Ir lá e tomar a justiça com as próprias mãos. Então, assim, na solução de conflitos, o mediador, ele tem sempre que ser um mediador imparcial. Por isso que a justiça nunca pode ser parcial, né? Porque senão ela vai estar aí promovendo a vendetta. Você quer falar? Porque vai, na verdade, que é o papel inclusive eu falo isso para os meus funcionários, né? Que o Poder Judiciário, ele tem uma função importantíssima dentro da sociedade. Sem o Judiciário, não tem como uma sociedade se manter em pé, né? A sociedade nos moldes como ela existe hoje, que ela tem uma função tripartite, que os poderes são divididos, que não existe mais um monarca que detém, né, o poder absoluto, que esse poder está dividido, né? O Estado ele tem instituições que são formadas com a finalidade, né, de promover o bem, né, o bem geral, de fazer uma nação crescer, enfim. Aí a gente fala, né, de direito, né, de teoria do Estado, enfim, a gente vai por esse aspecto. Então, qual é a função primordial do Poder Judiciário? É a pacificação dos conflitos de interesse, porque a gente vive em sociedade e não tem como não existirem diversos interesses de diversas pessoas por diversos motivos, até porque não existe nenhuma ação humana sem intenção e sem interesse, né? Mesmo que o interesse seja altruísta, mesmo assim ainda é um interesse, mas esse interesse pode conflitar com o interesse de outra pessoa. Então quem vai manter esse equilíbrio dessa balança para que entre os interesses que existem entre as pessoas, dos conflitos que existem em função da pessoa viver em sociedade, quem vai dizer o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode, o que a sociedade, com a sua evolução ao longo do tempo, convencionou que pode ser feito, o que não pode, o que é tipificado como uma coisa que é criminosa, do que não é crime, daquilo que é algo que causa dolo para uma outra pessoa ou não causa dolo. Aí é que vem o Poder Judiciário. Então vai chegar as duas partes, porque eu aprendi isso também, né, em filosofia, né? Existem as verdades, né? E tem a verdade, né? E não é só isso, e tem a verdade das pessoas. E vai chegar uma terceira que não vai ser nem o ponto de vista de um, nem o ponto de vista de outro. Vai ser alguém de fora que vai analisar aquilo, né? Os fatos que estão ali e vai dizer quem tem o direito. Em que medida tem esse direito, né? Então, a partir do momento, né, que quem está dentro do Poder Judiciário não exerce o seu papel de forma isenta, né, trabalhando, pensando no bem comum e começa a colocar os seus interesses pessoais à frente do seu trabalho, você começa a causar desequilíbrios na sociedade. Por quê? Se tem conflitos de interesse existindo e tem alguém, né, que está ali decidindo tendenciosamente para uma das partes por questões pessoais e não por questões processuais, legais e de provas, você vai fazer com que as pessoas comecem a desacreditar no judiciário. E se elas desacreditarem do judiciário, elas vão querer resolver como seus problemas, seus conflitos? Elas vão querer resolver pelas próprias mãos. Vocês viram esses dias que aconteceu o caso, por exemplo, na justiça, quando alguém está devendo para você, o que você faz? Você entra com uma ação, dependendo do tipo, você entra com uma monitória para poder ver se a pessoa realmente está devendo, ou uma execução de título extrajudicial, judicial, enfim. 1000 formas você tem lá de entrar com ações para você cobrar quando alguém te deve, né? Dependendo do valor da causa no juizado ou no ofício, dependendo da competência, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela fala, não vou entrar no judiciário não, porque eu não vou conseguir receber isso daqui, o judiciário não vai andar, não vai fazer nada, então o que eu vou fazer? Eu vou eu mesmo lá cobrar. Aí eu pego a minha gangue, né? Eu chamo a minha gangue, minha gangue, tem a pessoa ali que ela tá me devendo, ela não me paga. Então vamos juntar lá a nossa turma e vamos lá bater nela, vamos ameaçar ela para ela pagar, para eu poder receber. Aí quando eu recebo, nossa, tá vendo? Eu consegui resolver sem o judiciário. Isso é um péssimo sinal.
Claro, porque você incentivou aí o quê? Primeiro, a proliferação de gangues, a proliferação da máfia, que essa sempre foi a forma em que a máfia usava. Cobrança de juros absurdos, entendeu? Querendo traficar pessoas a partir do momento para traficar, escravizar. Então, assim, toda a nossa sociedade, ela foi montada dessa forma a prever esse tipo de situação. Então, o que a gente está vendo aí, por exemplo, nesses crimes que o Monte está citando, mais 4 caras foram mortos essa semana. Alguns meses atrás foram outros 4. Por quê? Porque eram cobradores de dívida, de simplesmente pessoas que estavam ligadas ao agronegócio e que resolveram contratar essas gangues para ir lá cobrar dos outros agricultores. Então, olha que situação. E todos eles foram mortos. São 8 pessoas mortas. Por quê? Porque você tentou transformar um Estado democrático de direito, onde essa pessoa podia pegar o título dela, né? Que é esse título de cobrança de dívida, e ingressar com uma ação na justiça, pedir aí a penhora dos bens, ou seja lá o que for. Não, a pessoa foi lá e contratou uma gangue para fazer a cobrança da dívida. Então, isso não pode, isso é ilegal. Então, esse tipo de situação, ou seja, de você querer escapar do rol, ou seja, dos trâmites que seria o trâmite social previamente criado para que a gente não tenha esse tipo de situação, ela jamais pode acontecer. E aí tem uma questão aí fundamental, que é do assunto inicial que a Fabíola estava falando. Que quem detém a força é o Estado. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente aprende em ciências sociais, que o Estado é o detentor da violência legítima. Porque o que é essa violência? O Estado, ele pode pegar uma pessoa, por exemplo, e prender. Ele pode pegar uma pessoa, por exemplo, e torná-la indefesa, colocá-la numa camisa de força. Ou seja, o Estado, ele tem esse direito a partir do momento que aquela pessoa possa simplesmente gerar qualquer tipo de dolo ou qualquer ação que vá prejudicar outras pessoas. Então, o bem da sociedade, ele está acima do bem do indivíduo. E óbvio, tudo isso o Estado fazendo desde que dentro dos trâmites legais e com o devido processo legal, né? Porque senão a gente vira ditadura. Exatamente. Se o Estado simplesmente, vou amarrar você numa camisa de força e vou colocar você contra a sua própria força, sem ter um laudo médico, sem você entrar com um processo da justiça, sem o juiz determinar uma internação compulsória para você, então isso está errado, isso não é poder de Estado, isso é poder de agentes do Estado que se usurpam do cargo que tem para poder fazer coisas que não deve fazer. Exatamente. Então, assim, essa ideia era o quê? Era uma ideia para poder aumentar a popularidade desses políticos, cuja população acha que bandido bom é bandido morto, entendeu? E simplesmente eles já sabem que isso é ilegal, isso vai ser derrubado. Mas você cria essa medida populista de incentivar a vendetta, algo que é absurdo dentro de uma sociedade. Então, eu já tinha dado essa ideia aqui, eu vou reforçar essa ideia. Eu sou completamente a favor de um GED para a polícia. Esse GED tem que ser um GED de produtividade. Aí a polícia tem um problema muito peculiar, que é, se a gente atrela isso à resolução de processos, esses processos podem acabar muito antes de investigações serem feitas. Então, por isso que não se pede um GED em termos de números de investigações. Mas a gente tinha que ver com o número de resolução de problemas e mais que isso, um GED que diante do crime organizado possa haver um percentual com relação ao dinheiro apreendido, que seja, por exemplo, um percentual de 1% do dinheiro que foi apreendido, que seja voltado para os policiais que fizeram parte dessas investigações, para aquela comunidade que fez parte daquela investigação. Esse dinheiro, que é o dinheiro de tudo que é apreendido, é voltado para o Estado, ou seja, ele tem ali, como se diz, uma previsão legal para que ele seja posto para o fundo X, Y. Porque assim, o Código Penal, ele faz, quando você comete um crime, né? Tô falando em termos de código, parte geral do código, né? Quando você comete um crime, dependendo da natureza dele, se é um tráfico de drogas, por exemplo, qual é a saúde pública que está sendo violada, né? Então, nesse aspecto, o legislador entendeu que qualquer dinheiro, bens, aeronaves, enfim, qualquer coisa que seja fruto disso, ele tem que ser revertido para a União. Porque a saúde pública, quem tem o cuidado primário com a saúde é a União, que é óbvio que essa questão do cuidado com a saúde é compartilhado com estados e municípios, mas ele parte lá da União. Então o legislador entendeu isso. E aí, no caso
de crimes que não sejam crimes de tráfico de drogas, eles têm um fundo penitenciário, entendeu? Que esse fundo penitenciário é para gerir, para esse dinheiro. Por que isso? Porque a pessoa está cometendo um crime, não está? Né? E esse crime ele está reverberando dentro de uma determinada comunidade, dentro de uma sociedade. Então esse dinheiro que foi apreendido, que é fruto de coisa ilícita, ele tem que voltar para a sociedade, entendeu? E como ele vai voltar? Ele vai voltar através desse fundo, que aí esse fundo vai ser dado a destinação para que esse dinheiro que foi adquirido de forma ilícita, ele volte para um bem para a sociedade. É assim que funciona. Então, para haver uma mudança nesse aspecto, teria que ser uma mudança legislativa, né? O legislador tinha que entender, né, o trabalho que os policiais realizam, né, que eles têm que ser bem remunerados, né, e que eles, quanto mais bem remunerados eles estiverem, mais segura a sociedade estará. Exatamente, porque você não pode viver numa situação em que o policial recebe R$3.000 para arriscar a vida dele em função do crime organizado do jeito que ele está. E outra coisa, a única forma de coibir o crime organizado é retirando o dinheiro do crime organizado. Exatamente porque o prejuízo financeiro do que está sendo causado agora com o festival de investigações da Polícia Federal e das polícias estaduais, desse GAECO, enfim, em função de toda essa situação que está acontecendo, né, com relação à manipulação desse dinheiro do crime organizado, e a gente está tendo apreensões assim estratosféricas, como teve no próprio Rio de Janeiro, que é uma apreensão de R$1 bilhão que estava dentro de uma fintech. Então, assim, quando a gente tem essa medida, você corta as pernas do crime organizado, você corta a cabeça dessas lideranças do crime organizado. Então, eu não sou contra o fundo que existe atualmente. O que eu sou a favor é que uma parte desse dinheiro que antes iria para esse fundo volte em forma de gratificação aos policiais. Até para que a gente tenha policiais que estejam se sentindo motivados para investigar crime. Exatamente. E não motivados em tipo, nossa, eu não tenho quase nada aqui, olha como eu sou eficiente. Você acha que um policial ganhando o que está ganhando, né? Que essa miséria de salário que paga nesse país para policial, né? Que dá até vergonha quando você olha o Lerite. Qual a motivação que ele tem? Ah, não, mas ele não pode prevaricar. Mas, gente, não é uma questão de prevaricar. É uma questão que não tem como você ter um funcionário que vai estar motivado, trabalhando até na resolução de coisas, se de repente ele está nessa situação que ele está lá, né, investigando coisas, trabalhando fora de hora e simplesmente ele não é reconhecido. Qual a motivação que você vai fazer qualquer servidor trabalhar nessas condições que os policiais estão trabalhando, arriscando as suas próprias vidas para ganhar uma merreca? Então, quando a gente pensa numa gratificação dessas, a gente torna possível que a gente tenha policiais cada vez mais motivados e que queiram ter mais gana para poder pegar mais esses bandidos e colocar todo mundo atrás das grades. E outra coisa, o que acontece hoje com o crescimento assim avassalador das milícias, né? Por quê? Porque o crime organizado vai lá e dá uma parte dele, né, a esses policiais corruptos. Que essa parte que deveria ser dado pelo Estado na produtividade, ou seja, na forma deles resolverem essas ações, elas acabam sendo inibidas, coibidas, entendeu? Ou até mesmo anuladas em função dessa parte que o crime organizado dá, dessa contrapartida. Quando a gente cria um jet de produtividade, a gente inibe isso. Porque o que o Estado pode pagar mais, o Estado pode pagar mais do que o crime organizado. Então, você simplesmente corta a cabeça do crime organizado. Você incentiva o policial a não, agora eu vou investigar, vou pegar toda essa grana que essa gente roubou, entendeu? Porque uma parte dela, ela vai vir em JED pra mim. Não, e dá pra você ver nos vídeos das operações policiais que são feitas, a gana, assim, a alegria do pessoal pegando esses bandidos, entrando naquelas casas, pegando todos os celulares, né? Tudo isso com determinação judicial, claro, né? Pegando celular, pegando todas as coisas, pegando dinheiro, pegando carro. E assim, aquele orgulho de chegar, entendeu? E falar, nossa, eu fiz um belo trabalho. É isso que a gente quer, gente. A gente quer policial motivado. A gente não quer policial desmotivado. Quanto mais o policial estiver motivado, melhor a sociedade fica. Com certeza. E outra coisa, as pessoas elas têm que apaziguar os seus corações nisso. Porque é óbvio que a gente vive situações de violências absurdas. Olha a situação de violência que eu passei, que ele passa todos os dias. É uma situação de violência cotidiana.
É óbvio que vocês acham que nunca passou pela minha cabeça tomar a justiça pelas próprias mãos e sair batendo e arrebentando a cara de todo mundo. É óbvio que sim. Só que eu sou uma pessoa civilizada. Eu sou uma pessoa civilizada que entende o trâmite legal da sociedade em que eu vivo. Para isso que eu estudei. Então, assim, a gente não pode tomar esse tipo de ação. Eu não vou atropelar os direitos humanos, entendeu? Eu não vou atropelar os direitos das pessoas, a questão da legalidade judicial para poder fazer isso. Por quê? Porque isso não é o correto. Então, desde o início de toda essa situação que nós passamos, a única coisa que a gente queria era o quê? A gente queria que essas pessoas fossem punidas. A gente não quer vingança. Exatamente. Ninguém aqui quer vendetta. É a punição diante dos crimes que aconteceram e que continuam acontecendo. Então, assim, diante de tudo isso, é isso que a gente quer. É simplesmente que o Estado exerça a sua função. Então, assim, a gente tem que ver isso de forma muito clara para não criar essas medidas populistas que só atrapalham a vida da população, que é simplesmente o legislador prevaricando, porque ele está tentando aprovar uma lei que jamais vai passar em função das cláusulas pétreas da Constituição Federal. Então, assim, ele só está ali prevaricando, ele só está ali fazendo fita para poder aparecer nas redes sociais, quando ele podia fazer uma medida que essa sim daria resultado, que era oferecer um jet de gratificação em função do dinheiro apreendido através dessas facções criminosas. Aí nós voltamos a uma coisa essencial, que é a questão do voto. Né? As pessoas não estão sabendo votar. Aí fica esses políticos vagabundos falando que eles defendem a segurança pública, principalmente esses políticos de extrema direita. E aí fala, porque o policial isso, que policial aquilo, tal. Quem tá dando a porcaria de salário pros policiais? É a extrema direita que tá aí. Vai lá ver o que o Flávio Dino, né, comunista, fez lá no Maranhão. Vai lá ver quanto que ele tá pagando pros policiais de lá. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência, entender que se a gente quiser que melhore a segurança pública, a gente não pode colocar excremento de direita no poder, não. O que o Tarcísio ofereceu em termos de aumento salarial para os policiais? Nada, zero. E sabe o que está acontecendo no estado de São Paulo? Caros ouvintes, pessoas que estão nos assistindo de qualquer lugar do mundo, simplesmente fica abrindo concurso público e não consegue preencher vaga porque não tem interesse. As pessoas não querem ser mais policiais no estado de São Paulo por causa dessa bosta de salário que o Tarcísio está pagando. Então, é isso, nós vamos ficar sem policiais para poder ter que patrulhar as ruas, para cuidar dos bandidos. Aí vai ter que ficar gente de sabe lá Deus de onde, pegando viatura e vindo não sei quantos quilômetros para poder ajudar o colega aqui, porque não tem funcionário. Exatamente. Que palhaçada é essa? Esse Tarcísio não merece estar ali. Não pode colocar ninguém de excremento direita, não. Porque aí quem vai sofrer somos nós. E os policiais que votaram nele, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência, que vai ser com vários policiais, eles se arrependeram. Então quem não se arrependeu ainda se arrependa, porque o seu salário tá uma merda, porque esse Tarcísio, ele fica lambendo vocês, falando que gosta de policial, que vai valorizar, mas não valoriza, porque valorização de policial é dinheiro no bolso, é salário maior. Acorde pra vida. Salário maior, mais direitos trabalhistas, entendeu? Então, assim, é isso que a gente é a favor. É a favor de um GED que retire do crime organizado, nas apreensões feitas, um percentual para que esse percentual seja pago em forma de gratificação a toda a polícia. É isso que a gente quer. Isso daria super certo. Isso incentivaria demais a polícia a trabalhar. Isso simplesmente, praticamente anularia essas corrupções que o crime organizado promove. Isso seria, assim, um tiro no pé da milícia. Só que isso eles não querem fazer. Por quê? Porque a excremento direita fomenta as milícias. Eles querem mesmo sucatear a polícia militar, a polícia civil, deixar sem estrutura nenhuma e deixar de tal forma o negócio tão arrochado, que é um convite para esses milicianos oferecerem. Olha, você não quer vir aqui fazer um bico? Começa assim, viu? Você não quer vir aqui fazer um bico? E aí começa a captar essas pessoas que ficam até passando dificuldade em casa. Você acha que todo mundo que entra ali, às vezes entra porque realmente quer, porque é bandido? Não, gente. Então, assim, como que a pessoa vai ficar com uma porcaria do salário desse? Óbvio que nada justifica você fazer coisa errada, mas quando você transforma um ambiente como a excremento direita está fazendo, ela está querendo aumentar o poder da milícia e fazer com que pessoas que estejam dentro das polícias entrem nas milícias para fomentar o trabalho dos milicianos, que é isso que essa excremento direita está fazendo nesse país. E descredibilizar completamente todas as autoridades, sejam essas autoridades em que instâncias estão, né? Então, assim, por que se quer descredibilizar o judiciário? Exatamente para que as pessoas resolvam as coisas na vedeta,
direita. E por que é descredibilizar a polícia? Pra ir lá pro miliciano lá que tá lá vendendo gás, vendendo tudo, todo mundo correr atrás dele pra resolver tudo. Ou tira o Estado e põe o miliciano lá pra tomar conta de tudo. É isso que essa extrema-direita quer. A gente não pode deixar desvalorizar a polícia militar, a polícia civil, a gente não pode... A Polícia Federal, a gente não pode deixar isso não. São instituições importantíssimas para a segurança da população. A gente não pode ficar acreditando nessa conversinha fiada da excremento-direita de que eles gostam de policial, que eles não valorizam gente. E que bandido bom é bandido morto, porque na verdade onde estão os bandidos? Estão do lado deles. Estão exatamente por trás dessas pessoas que foram eleitas, que é o que a gente viu aí acontecer com vários deles. Aquele Nicolas Ferreira, o primo dele é traficante. Então assim, olha que o tipo de situação que a gente está vendo aí, entendeu? Com toda essa gente envolvida em crimes gigantescos, por quê? Porque são financiados pelo crime organizado. Então assim, a gente tem que simplesmente perceber isso. E o Monte tem toda a razão, votar corretamente. Nas próximas eleições, votar em deputados e votar em senadores, entendeu? Que simplesmente representem a ordem legal existente. Porque o que você não pode é criar desordem, que é o que eles estão fazendo. Como, por exemplo, vocês viram a questão da PEC da blindagem, que é a chamada PEC da bandidagem. Que é simplesmente você não vai ser mais investigado. Que história é essa? Isso é novamente uma ditadura? E foi muito interessante que o relator lá no Senado, ele falou uma coisa que realmente, isso assim, para quem até agora estava defendendo essa PEC, achando que era maravilhoso, porque o seu querido deputado de extrema direita diz que é bom, que isso vai ajudar e tal. O que o cara falou, né? O relator lá no Senado. Ele falou, olha, estou fazendo um relatório, não tem como aprovar um negócio desse, porque simplesmente é como se a gente fizesse um convite para o crime organizado do país, para que eles se elejam deputados e fiquem aqui no Congresso Nacional com outras pessoas que são bandidas iguais a elas, para elas cometerem assassinatos, tráfico de drogas e não sendo investigado por nada, porque os seus amiguinhos que também são criminosos não vai deixar nada ser investigado. Vocês querem deixar o Congresso Nacional na mão do crime organizado? Exatamente. Isso é um absurdo, gente. Uma proposta dessa é uma piada, piada. Acabar com esse estrago tripartite. É exatamente acabar com isso. Então assim, esse é o vídeo de hoje, tá? Sobre essa questão dessa legislação que foi aprovada no Rio de Janeiro, que vai ser derrubada pelo Supremo, né? A nossa crítica, né? E como a gente acha que isso deveria acontecer, para que a gente não incentive isso. Porque o que a gente vê aqui no interior, na rota caipira do tráfico internacional de drogas, é um sucateamento da polícia. É simplesmente delegacias que têm péssimas infraestruturas. Vocês não têm noção, é um casebre. Então, assim, péssimas infraestruturas, sem acesso a uma internet decente, entendeu? Sem computadores decentes, sem tecnologia. É, assim, extremamente precário. É um policial civil que é escrivão e ele vai investigar também. Ou seja, pouquíssimos agentes policiais. Gente, como os inquéritos policiais vão andar se não contratar policial? Exatamente. Aí acaba que você só trabalha em função de prioridade, em função de urgência. Isso não pode acontecer. É violência doméstica, homicídio, coisa grave. E o resto? Quando der tempo faz. Exatamente, ou então nem vai parar lá. Você não quer desistir, você tem certeza que você quer continuar? Porque eles não têm estrutura, entendeu? Pra lidar com isso. Então assim, gente, a gente não pode permitir o sucateamento das polícias. Não pode. Porque o sucateamento da polícia é fortalecimento da milícia. E fortalecimento do crime organizado. E das facções criminosas. A gente não pode permitir uma coisa dessa. Porque quem vai nos defender contra esses bandidos armados até os dentes? Exatamente. Que eles agora estão fabricando armas em impressora 3D, gente. Porque eles não conseguem mais, porque o governo mudou, eles não conseguem mais pegar a arma do exército. Então agora eles mesmos estão imprimindo as armas. Quem vai nos proteger se não for a polícia, gente? Exatamente. É isso que vocês têm que colocar a mão na cabeça. Mas para isso vocês têm que aprender a votar. Porque assim, enquanto vocês estiverem votando errado nessas pessoas aí, nós vamos estar na mão do crime organizado. É isso. É isso, gente. Por hoje é só, tá? Tchau. Por favor, deem um joinha aí no vídeo. Deem ativem os sininhos das notificações e se inscrevam no canal, tá? Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau.